Obra Perturbações Espirituais, de Divaldo Franco pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 10. Encontro com a Verdade. Dulcificados pela superior vibração da prece ungida de amor e de ternura imensa, ouvimos um tumulto, vozes em altercação em um idioma oriental, quando, repentinamente, adentraram-se diversos espíritos assinalados pelas fácies congestionadas, destacando-se um deles, que não disfarçava a ira e a presunção, acolitado por verdadeiro corte de bajuladores de muito baixo nível moral. Pareciam uma horda de vândalos, quais aqueles que várias vezes levaram à destruição a Europa no passado, e o repetiram diversas outras, deixando as marcas da violência terrível por onde passaram inclementes. Os membros da reunião encontravam-se em recolhimento de prece silenciosa, enquanto nosso grupo e os diretores do trabalho, bem como o venerando convidado, mantivemos a serenidade própria para a justa que parecia inevitável. Os médiuns irradiavam suave claridade, fruto da concentração e dos valores morais que os exornavam, sendo a irmã Vicenza a que exteriorizava mais fortes vibrações que passaram a envolver o visitante irritado, atraindo-o para a psicofonia atormentada. Impelido ao fenômeno, enquanto os correligionários eram atendidos com bondade e destreza pelos trabalhadores espirituais, encarregados de preservar a psicosfera saudável, eis que, após a imantação perispirítica, ergueu a médium em atitude agressiva e grosseira, proferiu algumas palavras no seu idioma, enquanto persignava-se ou algo parecido, logo passando à agressividade. Foi-nos possível perceber que o cérebro da médium, no centro de Brocard, adquiriu uma luminosidade peculiar e a comunicação prosseguiu em língua portuguesa. Compreendi que o comunicante continuava utilizando a sua própria forma de comunicação, que era decodificada automaticamente, num fenômeno rico de beleza, desde que a comunicação é sempre mental. Esta comunicação agora me pertence. Esta comunidade agora me pertence, não mais ao Cordeiro crucificado, a que se vinculou no princípio. Razões ponderáveis de justiça e de poder fizeram que se nos encontrasse completamente. Inúteis têm sido os apelos àquele que a si próprio não se defendeu, nem se salvou, deixando os amigos em abandono. Agora faz parte do nosso mandraçal, onde nos reunimos e pretendemos apossar-nos completamente, não sem destruir a mentirosa imagem que ostentava. Desde quando o profeta iniciou a pregação da doutrina da verdade, que o mundo tem sede da segurança que ela pode oferecer, em nome de Alá. Muhammad foi o último e mais perfeito mensageiro do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nós veneramos e iremos implantar no mundo moderno, seja qual for o tributo que tenhamos de oferecer. Não éramos contra a mensagem do seu Jesus, nem de Moisés, mas desde as lutas que tivemos que travar em Meca e em Medina, que compreendemos a necessidade de combater o demônio, sob qualquer disfarce que tomara conta de grande parte do mundo. Ante a rebeldia das massas ignaras e o entorpecimento dos ensinos da verdade, que ele viera restaurar por ordem do anjo Gabriel, em nome de Deus, foi necessário usar a espada para implantar o Corão e suas sagradas leis. Será possível que ainda não tenhais visto a luz que vem de um amanhecer banhado de sangue, necessário para a construção do mundo novo? Sois nossos adversários desde os primórdios da implantação da mensagem derradeira que se espalhou pelo Irã e outros países, alcançando a Península Ibérica, onde fomos amaldiçoados em guerras de extermínio e impiedade, o mesmo havendo sucedido em outras partes que nos tornaram, por definitivo, inimigos vossos.
Hoje temos a ajuda lúcida e poderosa de organizações espirituais judias que se nos unem para vencer o falso Messias. Na Península Ibérica, os reis católicos Fernando e Isabel, com a vitória em Córdoba e em Granada, 1492, exigiam a nossa rendição moral e espiritual, isto é, a adesão ao cristianismo, e cruelmente empurrados para Portugal e para o exílio. Fomos vítimas das mais terríveis crueldades que se possa imaginar. Logo depois, a ignominiosa Batalha de Lepanto, em 1571, no reinado do Papa Pio V, que expulsou os mouros da Europa, as repetidas investidas que geraram ódio dos discípulos do carpinteiro contra nós, feriram de morte a alma dos fiéis, a Alá e ao seu profeta Maomé. Exaustos pelos sofrimentos, resolvemos reagir, especialmente depois do Holocausto, quando cristãos assassinaram os judeus com rudez e covardia, reunindo nossas hostes para lutar, usando todos os instrumentos de combate possíveis. Eu sou mulá, doutor canônico do Islã, de alta responsabilidade e com o magno dever de defender o nosso rebanho, que um dia, não muito distante, tomará conta da terra. Trata-se de uma fatalidade histórica e com origem divina. A terra será o reinado do Islã e a Sharia será a única lei do planeta, em total obediência aos sagrados postulados do Corão. Arrogante, fez uma pausa, proporcionando ao irmão Macário oportunidade de responder-lhe com inesquecível tonalidade de voz, que contrastava fortemente com o seu tom de desrespeito. Sede bem-vindo, irmão, saudou o emérito missionário do bem. Como vos tratais uns aos outros, utilizando-vos da palavra irmão, porque também pertencemos ao exército do amor, de que nos fala Maomé, quando predica a respeito da fraternidade, da misericórdia e da compaixão para com todos, até mesmo em relação aos inimigos. Temo-vos nessa condição. O magnetismo que se desprendia do mensageiro do céu começou a impregnar o irritado visitante, que permaneceu inibido para uma resposta grosseira. Todos lamentamos profundamente os nossos erros transatos, tanto aqueles que seguimos Jesus, como vós outros que impusestes a doutrina do Islã na Arábia, com ímpar derramamento de sangue. Como se pode impor fé espiritual com destruição de vidas valiosas na terra? Como culpar a ignorância por desconhecer a verdade, utilizando-se de métodos bárbaros, quando se deveria usar de misericórdia e de iluminação? Referi-vos às guerras violentas que foram travadas contra vós todos, sem reconhecerdes que eram consequências das invasões insanas, por vós mesmos realizadas anteriormente, nos territórios que vos não pertenciam. Nenhum povo, por mais primitivo que seja, aceita a servidão, a submissão ao invasor que lhe impõe seus hábitos e costumes, exaure-o até a falência de todos os recursos. O grande erro dos cristãos tomou vulto com a adesão ao Império Romano, através do Constantino e suas paixões serviço, utilizando-se das armas destruidoras para impor-se. Olvidaram-se de que Jesus se referia, que tinha outras ovelhas que não eram daquele rebanho, os gentios, sem dúvida, além dos judeus. O orgulho, porém, esse câncer devorador do ser humano, sobrepôs-se à loucura pelo luxo mentiroso e pelo destaque na governança, induziu seus adeptos aos mais alucinados comportamentos. Todos somos filhos do Deus único, pouco importa o nome que se lhe atribua. Profetas periodicamente vieram à terra a fim de anunciá-lo desde os primórdios da civilização oriental, desvelando-o pouco e pouco, de acordo com o estágio de evolução em que se encontrava. A partir da adoração às forças vivas da natureza, a idolatria em todos os seus aspectos extravagantes, as revelações apaixonadas por mulheres e homens frustrados e violentos que lhe proclamavam a posse
e se entregavam a matanças, filhas da insanidade mental, que deixaram as marcas da maldade em nome do bem, da imposição em lugar da exposição. O mundo espiritual nunca deixou de comunicar-se com o físico, mantendo as seguras informações da vida após a morte, e até hoje prossegue, sem que haja uma real mudança. A inferioridade moral dos religiosos de todos os matizes continua impondo-se cruel, vergonhosamente, assassinando em espetáculos hórridos de fanatismo, sem poupar idosos, enfermos, crianças, dominados esses criminosos por espíritos não menos cruéis que os exploram psiquicamente, nutrindo-se da energia das suas vítimas destroçadas. Esta comunidade, embora a respeitabilidade do caro visitante, continua pertencendo a Jesus, e não a vós ou a qualquer outro agressivo dominador de um momento. Jesus reina e o seu poder de amor ultrapassa qualquer capacidade humana de entendimento. Os 2000 anos que o separam da atualidade não modificaram de forma alguma a doação de sua vida que nos constitui a via redentora. Respeitamos todas as crenças e comportamentos, porque cada qual responde pelos próprios atos, não nos cabendo por outro lado impor os nossos princípios, com o direito, portanto, de rechaçar com os instrumentos da fé e da paz tudo o que nos pareça ameaçar. O inditoso mulá, que espumava através da média e cujo rosto estava transformado em uma verdadeira máscara, conseguindo romper as forças que o paralisaram, exclamou: não há muito quando da nossa decisão de acabar com o cristianismo. Consideramos que muitas das denominações religiosas que o mantêm são extravagantes e sem reservas morais para sobreviver por si mesmas, estando ameaçadas de auto-extinção. Mas os infiéis da terceira revelação, desejosos de manter na terra a ficção do reino da fraternidade, despertaram-nos a atenção e passamos a visitá-los e vê-los quão fracos e ferozes também são. Após muitos debates, resolvemos vingar-nos do sofrimento que nos foram e ainda nos são impostos pela chamada decadente civilização ocidental, passando a investir no enfraquecimento das suas fileiras, na desmoralização dos seus postulados, através daqueles mesmos que se filiam. Somos inimigos irrecuperáveis e aqui estou, atraído pela necessidade de defender os nossos cooperadores infiltrados nesta instituição, como noutras também em plena decadência. O período de glórias e de entusiasmo das primeiras horas já passou, ficando agora a rotina em atividades de pequena monta e em condutas tão chocantes quanto a do sem rumo. Somos aficionados do escândalo, das acusações graves e infamações, para desmascarar esta corja de aproveitadores astutos que se encontram no poder momentâneo do movimento espírita. Sim, alguns de vós sois conhecidos nossos estivestes naqueles dias de turbulência e de criminalidade, erguendo a adaga contra nós, dizimando-nos enquanto fruíeis dos nossos haveres com a nossa sede de glória e prazer. Mudastes pouco nesses séculos, mantendo a máscara da bondade, da voz suave e o sentimento pervertido, a conduta moral chã e a fé claudicante. Credes quando tudo está bem, sem resistência para os testemunhos e a permanência nos inevitáveis fenômenos da evolução. Tendes algumas razões, aditou o benfeitor, porque ainda somos espíritos imperfeitos, lutando contra as más inclinações, em tentativas nem sempre felizes de realizarmos o melhor. Entretanto, vale considerar que o Mestre continua velando pelo seu rebanho, e apóstolos da caridade, mártires da abnegação, estão reencarnando-se nas fileiras do Espiritismo, a fim de manter a pulcritude dos seus postulados. Na roupagem carnal, equivocam-se, mas refazem o caminho na busca da luz que brilha no Calvário, sem os ouropéis do mundo, nem o fascínio do poder enganoso da terra. Como não ignorais, estão reencarnados em experiência última, os vergonhosos verdugos da humanidade, do passado, com as suas tribos sanguinárias,
que utilizais para tornardes a terra um caos, onde as obsessões exaurirão os sobreviventes das lutas inenarráveis. Mesmo que viesseis a fruir de algum êxito relativo, a marcha do progresso é na direção da plenitude, e o Senhor da vida, que a todos nos ama, quando não mais lhe correspondermos à expectativa, convidar-nos ao avanço, qual vem ocorrendo nestes dias, mediante expiações rudes, que nos libertarão das armaduras do ódio, do primitivismo, do desvario em que vivemos. Nesse emaranhado verborrágico, deixastes transparecer que seremos vencidos em nosso programa de construção de um mundo diferente, cedendo em nossos propósitos. É muita audácia pretenderdes submeter-me aos vossos caprichos, pois sei que somente existe um Deus, que é Alá, e Maomé é o seu profeta. Quando a mulher for chibatada, o quanto merece pelo seu despudor, e os homens forem punidos pelas iniquidades a que se entregam, o mundo islâmico estará estável e a felicidade de todos garantida para sempre. O irmão engana-se quando diz para sempre, porque este é o mundo transitório, onde estamos em processo de aprendizagem, a fim de voltarmos ao mundo de origem, onde sim, a felicidade espera os justos e trabalhadores, aqueles que amaram e auxiliaram os seus irmãos na terra. A reencarnação a todos nos conduz na fieira dos tempos, vestindo-nos de carne e despindo-nos ao mesmo tempo que edificamos o reino dos céus no próprio coração, esse sim, indestrutível. Eu tenho poder sobre estes insensatos e pusilânimes que nos ouvem, porque estamos em perfeito conúbio emocional e espiritual. A conduta que se entregaram abriu-nos a brecha de que necessitamos para a invasão do seu território, e agora somos nós a mandar. Isto é apenas o começo da tragédia. O irmão está equivocado. Confunde necessidade de evolução pela dor, que nos é imposta pelas soberanas leis da vida, com vitórias de pirro insignificantes, porque aqueles que se encontram sob a hipnose do ódio e do ressentimento não constituem parte significativa da instituição. Alguns se deixaram seduzir e arrastarão as consequências do mal que se estão permitindo fazer com as atitudes escandalosas, as acusações terríveis ante os erros que facilmente poderiam ser corrigidos mediante a lealdade. Afinal, também estão envolvidos pelos erros que nos demais apontam e não se dão conta. A sede decorrente da paixão, do poder, é-lhes demasiadamente grande para despertarem do letargo hipnótico pelos que os dominam momentaneamente. Atendendo às orações dos servidores fiéis, que permanecem sofridos e confiantes em Deus, aqui estamos retornando das páginas antigas do martírio, para erguer os caídos e enfrentar as circunstâncias aziagas do instante. O amor nunca cede, muda apenas de nuance. É paciente e sabe esperar, nunca se revolta e persevera, surgindo sempre quando menos se pensa nele. Esta instituição tem se dedicado ao bem, sem eleger quem quer que seja, a todos atendendo em nome de Jesus, nas suas necessidades humanas e principalmente espirituais. É portadora de uma vasta folha de serviços à verdade, e todos aqueles que lhe receberam carinho formam hoje a milícia de misericórdia que a envolve, evitando que o mal se lhe instale, porque estes acontecimentos desairosos e desagradáveis logo passarão e o bem será restabelecido. Não há como deter-se a aurora, e Jesus é o perene amanhecer das almas. Ao recepcionarmos o irmão em nossa reunião, não temos outro interesse senão de nos aproximarmos, de nos darmos as mãos para desarmarmos o mundo, alterarmos o comportamento do ser humano e fazermos que as nações respeitem-se, ajudem-se reciprocamente. Única maneira de viver-se em paz. Certamente que não me pretende converter ao ridículo cristianismo, ripostou com selvagem ironia. De maneira nenhuma temos essa intenção. Recorde o irmão que nos veio visitar, atraído pelas nossas vibrações de amor e de paz.
É claro que o esperávamos e sentimos um grande prazer em estar dialogando convosco. Olhai em volta e vereis aqueles que constituímos parte da instituição, comovidos, orando por vós, envolvendo-vos com ternura e cordialidade. Nenhum sentimento de rancor ou de raiva. Quando vos voltardes para Jesus, encontrareis sem dúvida a felicidade que supera as paixões do ódio, da animosidade, da destruição. Inspirareis a fraternidade nossos outros irmãos que hoje matam desapiedadamente, ameaçando o mundo com o terror. Esse período já não encontra ressonância na sociedade sofrida, mas equipada tecnologicamente para defender-se das agressões infamantes que a cada hora apresenta-se no mundo. O comunicante não pôde ocultar todo o escárnio que sentia e estrugiu ruidosa gargalhada enquanto expressava-se no seu idioma, o que nos parecia palavras de desacato e de infâmia. Neste momento, Dr. Bezerra acercou-se da médium Vincenza e aplicou-lhe energias libertadoras dos fluidos densos do comunicante, adormecendo-o enquanto lhe dizia: ficai conosco uma semana, a fim de nos conhecermos melhor e assim, mais facilmente, descobrir de Jesus que está em germe no vosso coração. Retirado pelo Dr. Carneiro de Campos e Virgílio Almeida, foi removido para a sala contígua.